Olá, você que é professor ou aluno da revista de jovens da Escola Bíblica Dominical, a paz do Senhor. É uma alegria estar aqui com você mais uma vez para trazer subsídios para a sua lição do próximo domingo. Eu sou o pastor Kleber Maia, estamos aqui juntamente com o pastor Abdênico Xavier, somos a equipe de Ceará Mirim, e uma alegria poder gravar aqui esse subsídio para o podcast EBD em Síntese, que é uma produção do DENEC, o Departamento de Ensino e Cultura Cristã da nossa igreja, um trabalho que vem fortalecer a escola dominical, o ensino, e trazer até você que é professor ou aluno algumas informações, algumas orientações que podem lhe ajudar nessa próxima lição. Nós vamos tratar da lição de número 8 desse terceiro trimestre do ano de 2023. O título é O Respeito às Pessoas e o Cuidado com as Viúvas. Ainda dentro daquele estudo das epístolas pastorais, que é o grande tema desse trimestre, vamos ver então o que a palavra de Deus tem para nos ensinar a esse respeito. Pastor Abdênico, uma alegria estar aqui juntamente com o senhor. Seja bem-vindo. Suas considerações iniciais para os ouvintes aí do podcast EBD em Síntese. Senhor pastor Kleber Maia, você, querido internauta, que nos acompanha através desse trabalho de excelência realizado pelo DENEC. É uma alegria, uma satisfação, mais uma vez, poder estar aqui e trazer a nossa contribuição. Espero, sinceramente, que possamos somar e proporcionar uma aula bem mais enriquecida. Claro que você vai ter outras fontes, nosso trabalho não é conclusivo, né? É apenas um trabalho que lhe fortalece nas suas atribuições e espero que Deus nos ajude. Até porque o assunto é bem palpitante, vamos estar falando a nossa 8ª lição, já estamos aí caminhando para o encerramento do trimestre, né? Depois disso aí vamos ter cerca de mais 5 lições, e o tema vai certamente contribuir não só para a aula de hoje, mas também para o seu ministério futuro, porque são princípios que não mudam, né? São princípios que permanecem e vai certamente lhe ajudar. Muito bem. Pastor, antes de nós entrarmos aqui em alguns detalhes do texto, o texto base para esta lição é a primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 5, dos versos 1 a 16, onde ele vai orientar a quanto aquele jovem pastor deve pensar, se preocupar com o tratamento com as pessoas e o cuidado com as pessoas na igreja. E a primeira coisa que me vem à mente, eu creio que é muito importante nós destacarmos isso para esse público da lição, que é a lição de jovens, né? Em primeiro lugar, é que a Bíblia nos orienta bastante sobre a questão de relacionamentos, como tratar os outros, como conviver com as pessoas. Às vezes, os jovens, eles se fecham um pouco na sua vida, né? Nós somos prejudicados pelo fone de ouvido que nos isola do mundo ao redor, e às vezes o jovem parece que não dá muita importância à questão do relacionamento, mas eu vejo aqui que os relacionamentos são importantes. Nós vamos ver que saber relacionar-se com as pessoas é fundamental para que a gente possa ter sucesso, inclusive, em qualquer área que a gente vá trabalhar. A orientação de Paulo aqui específica é para o pastor Timóteo, mas quando nós aplicamos isso à nossa vida em geral, vamos ver que saber tratar os outros, ter respeito pelas pessoas é algo fundamental, e Paulo começa orientando de como tratar as pessoas mais idosas. E isso, para os jovens, é algo que a gente via em casa já, esse tipo de orientação, mas hoje parece que, infelizmente, não é uma orientação assim tão comum. A Bíblia se preocupa com relacionamentos, nos orienta sobre isso, e nós precisamos ter respeito com as pessoas mais velhas. Eu creio que isso já é um ponto claro de partida da nossa lição aqui, e que os jovens devem atentar muito bem, porque
é um mandamento para os filhos, e aí os jovens estão inclusos nisso, né? Que honrar pai e mãe é algo que vai trazer benefícios para a nossa vida. E o apóstolo já diz que deve tratar os mais idosos exatamente como se todos fossem pais, como se todos fossem mães. Veja o valor e, portanto, também o benefício que nós temos em cuidar de relacionamentos. É importante o jovem pensar em ter bom relacionamento, saber tratar bem as pessoas. Isso é algo que nós devemos trazer como lição para a nossa vida em todos os aspectos, pastor. Como o senhor vê essa questão já inicialmente abordando esse tema na revista como um todo? Bem, a gente precisa entender que o Evangelho trata especificamente de relacionamento. O Evangelho tem essa incumbência, essa responsabilidade, primeiro que é de restaurar o relacionamento do homem com Deus, esse relacionamento que foi quebrado, e Jesus veio justamente com esse propósito, de restabelecer o relacionamento do homem com Deus. E uma outra coisa que a gente precisa entender é que relacionamento tem tudo a ver com respeito. O respeito não significa concordar, mas até para discordar, a gente precisa discordar respeitosamente. É uma coisa que às vezes as pessoas têm dificuldade de conceber isso. Você pode discordar de qualquer pessoa, você pode discordar de uma ideia, você pode discordar de um pensamento, até porque as nossas deduções, elas são feitas com base naquilo que nós conhecemos. E, às vezes, por não conhecermos devidamente o que estamos tratando, nós podemos discordar, ainda que estejamos equivocados. Mas que essa discórdia, ela seja feita de forma respeitosa. E vamos tratar sobre isso, que até quando nós tivermos que discordar, seja do certo, que alguém concebe como certo, seja com uma pessoa jovem, seja com uma pessoa de uma idade avançada, uma coisa que não pode faltar é a questão do respeito. A gente precisa entender que nós não somos donos de ninguém. As pessoas, elas não têm a obrigação de nos ouvir. Partimos dessa premissa. E se nós vamos falar e nós vamos trazer um ponto de vista que dissoa daquilo que a pessoa concebe como a verdade, para que essa dissonância, para que essa discordância ela tenha um nível de aceitação, ela precisa ser feita no âmbito do respeito e da consideração. Então, precisamos definir bem claro isso aí. Desrespeitar nada tem a ver com discordância. Discordância é uma coisa e desrespeito é outra. E no relacionamento cristão, isso tem ainda um valor ainda maior. E é tanto que Paulo vai ensinar a Timóteo. E essa epístola me encanta, eu sou apaixonado pelas epístolas pastorais, porque Paulo, ele parece deixa aquela linha que vinha adotando em 9 das epístolas anteriores, quando se dirige de uma forma geral à igreja, né? E vai falar especificamente como os líderes devem tratar a igreja, aqueles que estão debaixo da sua liderança. E essa epístola, essa primeira epístola a Timóteo, ela me encanta, porque você percebe que no primeiro capítulo, Paulo vai explicar para Timóteo o motivo pelo qual ele estava deixando Timóteo em Éfeso. No segundo, ele vai mostrar o posicionamento da igreja, que a igreja deve ser esse instrumento de Deus para orar, para interceder pelas autoridades. No capítulo 3, ele começa já agora a afinar o seu discurso, porque ele vai tratar justamente sobre a separação dos líderes, o perfil que o líder deve ter. E agora, no capítulo 4, ele vai falar muito sobre as dificuldades que a igreja vai enfrentar, mas já começa a tratar o perfil do líder que vai estar à frente desse tempo, que vai ter essa incumbência de corrigir. Então, ele não só diz o que o líder deve dizer, mas ensina o que o líder deve fazer, porque a nossa autoridade para corrigir qualquer coisa começa com o exemplo pessoal, né? Então, se você não respeita, você não escuta. Então, aqui no capítulo 5, que a gente já vai caminhando aí para o término da epístola, ele vai dizer especificamente a Timóteo que, apesar dele ser o líder, que deve ser respeitado como líder da igreja, mas ele também tem a responsabilidade de respeitar aqueles a quem ele está liderando. E aí vai estabelecer parâmetros para os segmentos da igreja, segmento da terceira idade, o segmento jovem, segmento dos pais, segmento dos filhos, e vai entrar em áreas que até hoje
nós sabemos que já não existe tanto, né? Mas até como os senhores devem tratar os seus servos, os seus escravos. Então, é um conteúdo riquíssimo que nós vamos procurar adaptar ao professor de jovens, que nem todos são pastores, né? Nós temos aí uma classe talvez de aspirantes ao ministério, mas é importante porque são princípios que se aplicam ao jovem, ao adulto, ao líder, aquele que é liderado, e é por aí que nós vamos, pastor Cleber. Muito bem, pastor. Cooperando com o que o senhor já falou aí, é muito interessante ver como o apóstolo Paulo, ele começa dizendo a Timóteo, não repreenda asperamente os anciãos. Ou seja, ele não proibiu que repreendesse, porque, na realidade, a correção faz parte do cuidado. Quem se importa, corrige. Quem se importa, ajuda o outro a superar seus problemas, suas limitações. Ele não diz, olha, nunca corrija um idoso, nunca discorde de uma pessoa de mais idade. Não é isso que ele diz, mas ele diz, existe um tom adequado para você tratar as pessoas, né? Não faça isso asperamente. Quando ele fala das idosas, também entende-se que é a mesma situação. Não quer dizer que a pessoa de mais idade, ela seja irrepreensível no sentido de que tudo que ela diga está certo, mas a gente precisa saber usar o tom adequado para tratar essas pessoas. Hoje nós vivemos uma situação difícil porque, em muitos lugares, a autoridade, de uma forma em geral, ela é desestimulada. Parece que as pessoas querem viver sem nenhum respeito à autoridade. Mas quando nós olhamos o padrão bíblico, existe sim um respeito devido às autoridades de uma forma geral e também um respeito devido às pessoas que têm mais idade, mais experiência, e é muito importante que o jovem cristão, ele entenda isso, né, partindo desse princípio. Há autoridade e nós devemos respeitá-la. Porém, não significa que nunca poderemos ter uma opinião diferente, mas é muito importante o tom adequado. Primeiro, precisa se estabelecer que devemos tratar pai e mãe adequadamente, porque esse é o padrão que Paulo utiliza, né? Trate os idosos como pais, as mulheres como mães. Se o jovem não respeita seu pai e sua mãe, então o mandamento aqui não vai valer para ele, mas é preciso entender, precisamos respeitar nossos pais, e, da mesma maneira, respeitar as pessoas mais idosas, mas não há nenhum mandamento em contrário que nós, com gentileza, com cuidado, nós não só pensemos diferente, mas, às vezes, até vamos corrigir essas pessoas em alguma coisa que elas precisem. Respeito em tudo é importantíssimo, mas veja que o apóstolo já nos fala aqui sobre essa questão do tom adequado para tratar as pessoas. Isso vale para o pastor e vale para todas as ovelhas também, não é, pastor? Com certeza. Uma observação que foi feita aqui, que eu achei pertinente pelo comentarista, é a questão aqui do termo ancião, né? Diferente do que é aplicado quando ele escreve a Tito. Aqui não está falando daqueles que exerciam autoridade sobre a igreja, mas falando especificamente de pessoas com uma idade mais avançada. E esse requisito aí, que é importante, porque a gente entende que não é suficiente você querer fazer as coisas certas. Querer fazer a coisa certa é um princípio que deve ser adotado por todos nós, que amamos a palavra, que amamos o reino, que queremos o bem-estar das pessoas. Esse é um ponto de partida, querer fazer as coisas certas. Agora, há uma diferença entre querer fazer as coisas certas e saber fazer as coisas certas. Porque muitas vezes, apesar de querermos fazer a coisa correta, acabamos muitas vezes trazendo um dano maior, um prejuízo muitas vezes irreparável, porque não tínhamos a devida qualificação para fazermos aquilo que precisava ser feito. Então, entender que algo precisa ser corrigido é o ponto de partida. Saber corrigir aquilo que necessita de uma correção, aí vai exigir sabedoria, vai exigir experiência, porque o objetivo da correção nunca é destruir, nunca é matar. Se você está preocupado em corrigir, é porque você ama, você quer bem, você quer ver o bem-estar, você quer ver a melhoria daquela situação, a correção daquele mal. Agora,
precisamos estar devidamente qualificados para fazermos aquilo que precisa ser feito. Eu costumo dizer que boas intenções é algo excelente, mas nem sempre resolve tudo. Então, aquele que entende, que percebe que algo precisa ser corrigido, graças a Deus por sua visão. Lhe parabenizo por essa visão de excelência. Agora, é preciso se fazer uma pergunta: estou eu qualificado para fazer aquilo que precisa ser feito? Se não, então é melhor aguardar, porque você, na busca pela solução de um problema, você pode provocar um problema ainda maior. E essa é a preocupação de Paulo. Ninguém está isento de ser corrigido. Todos nós estamos passivos de, em algum momento da nossa vida, recebermos uma correção. E é preciso ter humildade de quem vai ser corrigido, mas é preciso ter humildade também daquele que vai corrigir. E é essa orientação que Paulo tem cuidado de dar a Timóteo, porque era um jovem obreiro, diante de uma cultura que não respeitava muito a questão da jovialidade do obreiro. Sabe, dentro da cultura grega, a idade pesava muito, né? Pesava muito. A idade falava justamente de peso, de responsabilidade, de experiência. Agora, imagine um jovem que está convivendo com uma cultura que não preza muito pela juventude, e esse jovem agora tem que corrigir a pessoas com idade mais avançadas. Então, Paulo vai falar sobre algo muito importante que tanto era aplicável naqueles dias como nos dias atuais. É a questão da tonalidade de voz. A Bíblia diz que as palavras brandas desviam o furor, mas a palavra dura suscita ira. Então, se estamos irritados, porque às vezes a maneira como as pessoas fazem as coisas provoca-nos irritação, então o aconselhável é: deixe a irritação passar, ore ao Senhor e espere o momento oportuno para que você corrija a pessoa e ela entenda que você quer ajudá-la e não matá-la. Até porque nós entendemos muito bem o que o escritor do livro de Provérbios diz: olha, as palavras ditas a seu tempo são como maçãs de ouro em salvas de prata. Então, não é só importante você perceber a necessidade da correção. Segundo, é necessário que você se avalie e perceba se você está à altura para fazer a correção. Terceira observação: veja se é o tempo oportuno para fazer a correção devida. Se nós observarmos esses 3 parâmetros, com certeza as probabilidades de êxito crescerão assustadoramente, pastor Cleber. É verdade. Então, eu creio que para esse primeiro ponto aqui, o respeito no trato com as pessoas é o ponto fundamental para nós caminharmos dentro daquilo que Paulo nos orienta, né? É importante que nós lembremos também, pastor, que a Bíblia fala sobre plantar e colher. Todos nós queremos ter respeito, ou ser tratados com respeito, né? É aquele velho ditado que diz: respeito é bom e eu gosto. Todo mundo quer ser tratado com respeito, mas nós precisamos semear isso para poder colher. Alguém que hoje trata todo mundo com uma forma arrogante, desrespeitosa, não pode querer amanhã colher, ser tratado com respeito, se ele não semeou isso, se ele não plantou isso. Então, mesmo pessoas jovens têm que entender exatamente essa é a hora de semear, de plantar, de estabelecer esses parâmetros para que amanhã você possa também colher isso. Mas o segundo ponto, aí já muda um pouquinho o tom, sai do respeito para uma palavra também muito importante, que é a pureza no relacionamento, né? Paulo diz que deve se tratar aí com pureza as moças e, obviamente, as mulheres idosas também, porque a pureza no relacionamento é muito importante, não só a pureza de fato no que fazemos, mas até mesmo na aparência, não é, daquilo que fazemos. É muito importante essa questão da pureza. Hoje nós vemos que as pessoas, muitas vezes, elas usam das redes sociais para divulgar seus corpos, né? Há uma ênfase muito grande no que diz respeito à aparência, e muitas vezes isso descamba realmente para a questão de lascívia. Mas a igreja precisa se resguardar de
tudo isso e ter muito cuidado nesse trato com as outras pessoas. Entre os jovens, eles, muitas vezes, ao chegar, ao entrar num ambiente onde encontra com as outras pessoas, eles gostam, muitas vezes, de abraçar, eles gostam de beijar, eles gostam de, né, ter esse afeto com os outros ou com as pessoas, e ótimo que isso aconteça. Mas, em tudo, especialmente, a revista fala do contato com o sexo oposto, mas hoje fica difícil até saber o que é o oposto, então, com todas as pessoas, nós temos que ter o cuidado para tratar afetuosamente, porém, sempre mantendo essa questão da pureza, para que a gente não venha criar situações constrangedoras ou passar para alguém até uma imagem, uma ideia equivocada. Então, quando vamos conhecer e encontrar e nos relacionar com as pessoas, essa palavrinha deve estar aí presente na nossa mente. Trate com pureza. Isso é uma recomendação fundamental, não só para aqueles dias, mas para hoje também, não é, pastor? Hoje mais ainda, né, pastor Kleber? Nós estamos vivendo o tempo da desvirtualização do correto, né? Do ético, do moralmente aceito pela palavra de Deus. Então, estamos numa época de desconstrução de valores, onde há um incentivo exacerbado à sensualidade, e as pessoas tentam normalizar o obsceno, aquilo que a Bíblia condena de forma veemente. E nós precisamos ter um padrão de referência, e temos, que é a palavra de Deus, principalmente agora saindo dessa faixa etária dos idosos, onde o nosso cuidado é com a sensibilidade, com a maneira como falamos essas pessoas que já enfrentaram dificuldades, lutas terríveis, talvez a resiliência, as palavras duras sejam bem menor. Agora nós vamos para um outro segmento, que é o segmento jovem, e principalmente a questão do sexo oposto, das moças da igreja. Então, nós vivemos uma época hoje assustadora, os escândalos são cada vez mais crescentes, envolvendo líderes, liderança, que tanto prejuízo traz à igreja, mas não só à igreja, traz também as pessoas envolvidas no processo. Como pastor, nós lidamos diariamente com testemunhos de jovens feridas, de jovens emocionalmente destruídas, porque foram, digamos assim, assediadas, tiveram a sua intimidade violada por pessoas em quem elas depositaram a mais íntima e a mais profunda confiança. Quer dizer, um jovem ou uma jovem da igreja olha para o seu líder como uma referência, às vezes, como nós estamos vivendo uma crise de paternidade muito grande, então é natural que as jovens, que as moças da igreja olhem para o seu líder, para o seu pastor, e vejam nele um pai que ela não tem em casa. E quando esse líder, ao invés de olhar para essa jovem como uma filha, olha para ela como uma pessoa que ele possa tirar proveito, isso é uma tragédia, isso é uma verdadeira desgraça para ele, para o seu ministério, que vai ser imaculado, para a jovem que alimentou uma expectativa e foi frustrada nisto, e para a igreja como um todo, porque o nível de descredibilidade aumenta assustadoramente. Como evitar isso? Como se relacionar dentro dos parâmetros da palavra de Deus? Primeiro, eu entendo pela palavra que essa iniciativa precisa partir do líder. O líder impõe os limites. O líder precisa ter cuidado, porque ele é como se ele fosse um caixa de uma empresa, e ele vai lidar com o patrimônio alheio. Vai estar nas suas mãos, ele vai poder administrar, ele vai poder orientar, ele vai poder dizer, mas ele tem sempre que lembrar que aquele patrimônio não lhe pertence, aquele patrimônio pertence a Deus, e ele vai prestar conta de cada pessoa que Deus confiou em suas mãos. Então, nós somos humanos, temos nossas debilidades, e eu aprendi ao longo do meu ministério que uma coisa: o homem forte não é aquele que tem a ideia de que está isento de enfrentar dificuldades na área sexual,
ou qualquer outra área. O homem forte é aquele que reconhece as suas debilidades, as suas fraquezas, e reconhecendo, foge delas. Foge delas. Então, a orientação de Paulo a Timóteo, como um jovem obreiro, serve profundamente para todos aqueles que estão em cargo de liderança, que lida com pessoas, seja ela numa escala menor, seja ela numa escala intermediária, seja ela numa escala maior. Então, Paulo vai orientar quanto ao trato da demonstração às moças, ele diz, em toda a pureza. E como bem falou, aí vai envolver, irmãos, uma série de coisas. Ele foi muito abrangente, o texto é muito abrangente, em toda a pureza. E essa pureza começa, sobretudo, na nossa mente. Não é? Na nossa mente. Como você olha para esta pessoa? Como você olha para aquela jovem? O que é que passa em sua mente? Porque certamente, e Lutero fala sobre isso, é atribuído a ele esse pensamento, de que você não pode impedir que os pássaros voem sobre a sua cabeça, mas você pode impedir que ele construa ninhos. Então, ninguém cai de uma vez. O pecado, no âmbito sexual, não foi assim, você foi surpreendido, não sabia, foi um encontro casual numa esquina e houve aquele choque. Não, é uma construção que nós temos, em nome de Jesus, a autoridade e a força para destruir quando o primeiro tijolo é colocado neste fundamento. Então, precisamos ter muito cuidado com a questão da pureza, porque ela não vai só, a falta dela não vai destruir só você, vai destruir talvez um ministério, uma família e o futuro de alguém que ainda nem começou a viver. Isso é de suma importância. E tomando uma carona aí na metáfora atribuída a Lutero dos pássaros, ora, como é que você pode atrair um passarinho para algum lugar? Normalmente você vai alimentar, né, oferecer um alimento e o cenário perfeito que vai envolver isso aí. Então, é de fundamental importância que líderes, e aqui estamos falando de líderes de qualquer idade, de qualquer faixa etária, porque a epístola foi escrita para um jovem pastor, mas, logicamente, os líderes das classes de jovens, os líderes de conjuntos de jovens, todos vão ter a mesma preocupação. Nós temos que ter o cuidado exatamente para não criar essa figura na mente, né? Criar essa possibilidade, nem sequer alimentar isso, e também evitar qualquer tipo de situação ou cenário que seja propício ou até mesmo que dê qualquer espaço para isso. Eu lembro de uma pergunta que foi feita ao pastor Billy Graham, que faleceu faltando 3 meses para completar 100 anos, né? Viveu até os 99 anos, e perguntaram, dizendo, pastor, o senhor é uma pessoa pública, conhecida, com décadas de ministério público, e pela graça de Deus nunca foi envolvido em qualquer escândalo sexual, enquanto muitos outros líderes durante todo esse período tiveram seus problemas. E o que é que o senhor faz? E aí ele começou a dizer dos cuidados que ele tinha de exatamente não se colocar numa situação que favorecesse esse tipo de situação. Por exemplo, ele dizia, se eu estiver num elevador sozinho e entrar uma mulher, eu desço naquele andar e espero o elevador voltar. Se forem várias pessoas e descerem várias e ficar só eu e uma mulher no elevador, eu desço também, ainda que seja no andar errado. E, na realidade, uma grande arma para se evitar esse tipo de coisa é não ande sozinho, né? Não se exponha sozinho. Mas a ideia do pastor Billy Graham é muito interessante de dizer, não se coloque em situação onde o risco aumente ou até mesmo a aparência favoreça. Às vezes o jovem, numa boa vontade, dá carona a alguém sozinho no carro, né? Vai deixar alguém na casa dela sozinho depois do culto ou alguma coisa assim, mas para evitar
os falatórios e, principalmente, uma abertura de um cenário favorável, é preciso ter cuidado também com essas questões práticas, porque a pureza realmente começa na mente, mas ela também precisa ser algo que cuidamos na forma como as pessoas nos veem e nas aberturas que nós podemos dar ou não para esse tipo de coisa. É importante que os jovens também tenham isso em mente, não é, pastor? Verdade. A mente é o útero do pecado, né? Ninguém peca sem antes pensar. Alguém dizer, não, eu nem pensei. Não, isso não é verdade. A nossa mente é o útero do pecado. Então, precisamos ter cuidado para não cultivarmos esses maus pensamentos. E eu achei interessante aqui, até grifei na lição, porque ele diz aqui, cultivamos maus pensamentos quando os alimentamos com objetos de nossos desejos, seja em atitude apenas mental, seja abrindo os canais da audição ou da visão para receber impulsos externos. E nesse tempo, hoje, que o pecado está à mão, né? Há um clique. Antigamente, as pessoas, para pecar, precisavam sair de casa, principalmente no âmbito sexual, que são os pecados mais, digamos, da atualidade, assim, com maior ênfase, né? As pessoas precisavam ir a uma banca de revista, ir a um local. Não, hoje você, no quarto, no carro, sozinho. Então, há uma proliferação enorme hoje de conteúdos que inspiram ou estimulam a sexualidade, e aquilo que começa de forma fantasiosa será apenas uma questão de oportunidade para se tornar algo concreto. Então, a Bíblia é tremenda quando nos orienta a fugirmos apressadamente. Não é nem do mal. O mal você deve fugir, mas fuja apressadamente de toda a aparência do mal. Aquilo que parece. Não precisa nem ser, parece mal. Então, por que investir tempo? Por que alimentar? O nosso espírito para responder aos estímulos, ele não é uma coisa rápida, imediata. Você percebe, você vai, entra na presença de Deus, dobra seus joelhos, ali começa a orar, e até que haja assim um estímulo que lhe proporcione assim um êxtase. Não é uma questão de segundos, mas a carne ela responde muito rápido. Basta um olhar, e a carne já desperta com todos os seus impulsos, e em fração de segundos, aquilo que era uma pequena chama pode se tornar um incêndio de proporções inimagináveis. Então, você não precisa de muito para estimular o pecado. Você não precisa de muito para estimular a impureza. Ela está, assim, a fração de segundo em você. Então, se alimentarmos, então, isso que é apenas uma pequena chama, se tornará um incêndio e destruirá sua vida, seu ministério, sua família, sua reputação, e depois aquilo que foi construído ao longo de décadas será destruído em frações de segundos. E a reconstrução, nós nem podemos prever quanto tempo será necessário e nem se será possível isso acontecer. Então, é muito importante que atentemos para a orientação paulina dada a Timóteo, e dada a mim, e dada a você. Tenhamos muito cuidado com a questão da pureza, com o relacionamento com as moças, não só com as moças, né? Com os rapazes também, a coisa está muito difícil. Antigamente, a inclinação do pecado era mais para um lado, hoje a gente já não sabe mais, a coisa está muito difícil. É verdade. E essa é uma questão que deve estar sempre na nossa mente, o cuidado, né? A vigilância a que a Bíblia nos orienta. Hoje, infelizmente, se estimula muito a questão de os jovens, por exemplo, estarem juntos a namorada vai para o quarto do namorado, vai para ficam sozinhos em casa,
Eu lembro de uma propaganda de um refrigerante, a mãe chega em casa, abre a porta do quarto, aí um filho está lá com a namorada, sentados na cama, sozinhos, aí no outro quarto o filho está lá escutando um rock bem pesado, aí ela abre um refrigerante, aparentemente sozinha, parece que não tem marido, e a frase é: tá tudo bem, tá tudo tranquilo. Não, não está bem tranquilo, porque aqueles jovens sozinhos no quarto, eles estão a um passo de cometer algo que pode trazer um problema sério. E quantas vezes não tem ocorrido, né, de jovens, até mesmo evangélicos, por falta de vigilância, surge uma faísca e encontra um ambiente favorável, e agora isso se torna um problema sério, às vezes uma gravidez indesejada, ou simplesmente um relacionamento que avança além do que deveria e causa vergonha e confusão. Então, é importante o que Paulo orienta aqui, toda pureza no trato com as jovens, com as pessoas, para evitar qualquer deslize que possa trazer um prejuízo muito maior, né? Verdade, pastor Kleber. Só para fechar esse ponto, para a gente partir para o último, né, que é mandamento às viúvas, a gente vai sair agora da questão do relacionamento pessoal para a questão do cuidado social. Mas antes, eu acho linda a orientação bíblica, que a Bíblia diz: resista ao diabo firme na fé e ele fugirá de vós. Mas no que diz respeito à questão sexual, a orientação não é resistir, é fuja, fuja, fugir da prostituição, porque é uma tentação que se você só vence fugindo. Ai de José, se ele tivesse ficado ali naquele quarto com aquela mulher, só Deus na causa poderia, só Deus poderia nos dizer o que havia acontecido, né? Então a vitória de José não foi enfrentar, foi fugir. Então, se você quer vencer, meu querido, tenha muito cuidado, e eu creio que você quer, com relacionamento, com as moças da igreja, com os rapazes da igreja, com as senhoras da igreja, porque é fundamental. Mais importante do que um momento de prazer é uma eternidade com Cristo. Então, vamos em frente e façam uma escolha sábia. Amém. Lembrar que na segunda epístola, o apóstolo Paulo diz a Timóteo não só para fugir de Atos, mas ele diz até: fuja dos desejos da mocidade, né? É Porque verdade. começa aí realmente. Bom, mas o terceiro ponto, nós falamos de respeito no primeiro ponto, de pureza no segundo ponto, e agora no terceiro ponto vamos falar de cuidado, né? E o apóstolo vai falar sobre o cuidado com a família, com os necessitados. É muito interessante o verso 8 aí, que Paulo diz que quem não cuida dos seus, quem não cuida, e os seus dá para entender aí, não só da sua família, mas das pessoas que estão próximas a você, que você pode cuidar. Depois ele diz, e principalmente dos da família. Então, os seus são mais do que a família, né? São aqueles a quem você pode estender a mão, que está ao alcance da sua mão para ajudar. Mas, principalmente, dos da sua família, ele diz que quem faz isso, quem não cuida, negou a fé, e é pior do que o infiel, porque tem gente que é ateu, tem gente que é promíscuo, mas tem cuidado da sua família. Então, se alguém que nem respeita a Deus cuida, imagine aquele que é um servo de Deus, como deve cuidar. Isso é muito importante, porque hoje estamos vivendo uma época que a família tem sido desvalorizada, que os jovens têm sido ensinados, até mesmo nos seus locais de ensino, que a família não é uma coisa tão importante, não tem sido colocado aí a família como um ponto fundamental para a construção da sua vida, mas não é isso que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que a família é fundamental e nós precisamos cuidar dos nossos familiares. Mas Paulo começa falando dos seus, né? Dos que ainda não fazem parte da família, e ele fala do cuidado com as viúvas.
Apesar do texto estar falando especificamente de viúvas, eu acho que é interessante entender que a viúva, ela no mundo antigo, ela era também como uma espécie de um ícone do necessitado, né? Toda vez que se falava de um necessitado maior, se falava de órfãos e viúvas, né? E Deus cuida desse povo. Lá no Salmo 68, verso 5, diz que Deus é pai de órfãos e juiz de viúvas. Então, ele sempre mandou que cuidasse dos necessitados. Na igreja em Éfeso, parece que o problema maior era com as viúvas. Pode ser até que na nossa igreja ou na nossa sociedade o problema seja também com outro tipo de necessitados, mas Paulo diz que nós devemos cuidar das viúvas ou desses necessitados para que eles não fiquem sem o devido cuidado. Isso faz parte também do respeito pela vida humana que nós devemos ter, e o jovem cristão também deve estar atento a essa situação. O que eu posso fazer para ajudar os necessitados? Porque é um mandamento bíblico, e vamos lembrar que, além de amar a Deus, que é o primeiro, ele manda amar o próximo. E quando Jesus ensinou sobre isso, lá em Lucas 10, na parábola do bom samaritano, ele diz que o próximo, na realidade, é qualquer um que você se aproxima dele para cuidar. E é importante esse cuidado, essa atenção, até mesmo o jovem deve já criar essa ideia na cabeça. Deus cuida dos necessitados, nós devemos cuidar também, não é, pastor? Verdade. Eu não vi, pastor Kleber, em toda a Bíblia, nenhuma recomendação aos viúvos. Toda recomendação são as viúvas. E não é que o viúvo não fosse necessitado, mas dentro daquela cultura era muito comum o desprezo. Não havia essa assistência social, esse cuidado do governo, entre aspas, com esse segmento da sociedade. Não havia jubilação, pensão, vale-gás, não havia nada disso. Então, a viúva geralmente era um peso aos olhos naqueles dias, porque era uma pessoa que já não poderia mais oferecer benefícios à sociedade da época, né? Ao peso da idade, porque os trabalhos geralmente eram trabalhos pesados, e uma pessoa, quando atingia essa idade, ela estava inabilitada para exercer uma função que pudesse gerar qualquer rendimento para ela mesma. Então, ficava à mercê, justamente, do cuidado de alguém. E se esse cuidado não existisse, essa pessoa, fatalmente, ela iria enfrentar dificuldades ainda maiores. A igreja, e Paulo, com aquela visão extraordinária, você vê que ele contempla o cuidado com os rapazes, com o segmento jovem, a questão do respeito, da consideração, porque esse assunto vem sendo abordado lá no princípio, e o respeito inclui também a questão do cuidado, né? Como você disse que você respeita e você não cuida, não é? Então, há uma divergência aí de conceitos. Então, o respeito passa também pela consideração, pelo cuidado, com esse segmento que faz parte da nossa família, né? Então, aqui Paulo vê toda a igreja como uma família, e que essa família precisa de cuidados diferenciados. Uns a gente tem que ter cuidado para não fazer, agora ele vai falar de cuidados que você precisa exercer. Então, no que diz respeito à viúva, as viúvas, que era esse segmento que, socialmente falando, já não poderia oferecer benefícios à sociedade, precisava, sim, do cuidado da igreja. E uma igreja, ela se diferencia muito pela maneira como ela cuida daqueles que, aparentemente, nada pode oferecer mais a ela. Então, existem pessoas que podem oferecer, e existem pessoas que elas vão esperar que alguém lhe ofereça alguma coisa. A igreja, ela tramita nesses dois extremos. E as viúvas eram um segmento da igreja que precisava do cuidado, e era uma oportunidade que Deus estava dando para que os cristãos verdadeiros exercessem a misericórdia. Porque tem pessoas que Deus coloca elas diante de nós para que nós sejamos instrumento de misericórdia na vida deles. E se assim não fizermos, então nós seremos reprovados diante de Deus. Então, bom, entre aspas, seria que nós tivéssemos uma sociedade, uma igreja, que não houvesse necessidade alguma. Mas como exerceríamos o amor? Como exerceríamos a misericórdia? Como exerceríamos a bondade? Então,
Não veja as pessoas necessitadas como um peso. Veja as pessoas necessitadas como uma oportunidade que Deus está lhe dando de exercer a misericórdia, que é, sem dúvida alguma, um dos fundamentos do cristianismo. Então, aparece esse segmento aqui, que é o segmento das viúvas. Agora, o lindo disto é que Paulo vai definir com muita clareza quem são as viúvas que deveriam receber o cuidado da igreja, porque senão a gente vai inserir, e seria inserido qualquer pessoa que houvesse perdido o seu esposo, e se tornaria aquilo que, a princípio, seria uma oportunidade da igreja, a misericórdia, seria uma situação que a igreja não teria condições de administrar, porque as mãos estendidas para receber sempre são em número maior do que as mãos estendidas para dar. Então, haveria certamente um desconforto, uma incompatibilidade ainda maior entre as duas vias, a que dá e a que recebe. E aí que nós vamos ver, um pouquinho mais para frente, quem são essas pessoas que Paulo está classificando como as verdadeiras viúvas da igreja. Porque tem muita gente que quer ser inserido na condição de necessitado, quando, na realidade, ele é um aproveitador. Aí não dá. É verdade. E aí me parece que há exatamente 3 categorias diferentes, né? Tem aquela pessoa que poderia retomar a sua vida, ele fala das viúvas mais novas que poderiam casar novamente e continuar, portanto, a sua vida. Vamos estender isso de uma forma mais ampla. Aquele que no momento está necessitado, mas ele tem condição de retomar a sua caminhada, a sua carreira, o seu emprego, a viúva que casar novamente. Então, essa pessoa, ela deve ser estimulada a continuar, né? Não ficar na dependência. Hoje, muita gente gosta de receber benefícios e fica por ali, mas esse deve continuar. Tem o outro que está em necessidade, é a viúva que realmente está em necessidade, mas tem família que pode cuidar dela. Aí a família deve cuidar para que não sobrecarregue para a igreja. Agora, aquele que nem pode continuar na sua caminhada, ou a viúva casar novamente, ou necessitado arrumar um emprego, que seja, e nem tem alguém próximo que cuide dele, que possa sustentá-lo, e aí veja que cabe à família esse primeiro socorro, né, com os que são seus, ficou claro no verso 8 isso. E aí, então, ficam, por último, aqueles ou aquelas viúvas ou aqueles necessitados que nem podem retomar a sua caminhada e voltar a ter o que eles precisam, nem tem alguém que cuide realmente deles. Aí, desses, a igreja deve cuidar, estender a mão, porque eles realmente são necessitados. Eu acho que fazendo essa triagem, realmente as mãos estendidas para receber diminuem um pouco, não é, pastor? Perfeito. É lindo, né? Eu me encanto, a gente lê, relê e absorve esses conceitos e tenta colocá-los em prática. A sabedoria espiritual é uma coisa estrondosa, né? Porque essa questão social sempre foi um gargalo para a igreja, porque como diferenciar quem realmente precisa, quem são os aproveitadores, que tem pessoas que não gostam de trabalhar, tem pessoas que fogem da responsabilidade, que elas têm prazer em ser um peso na vida de alguém, o que elas querem simplesmente é tirar proveito, né? E isso não é uma característica que a gente vê só no primeiro século, não, são características que vêm se estendendo e nos dias atuais ainda mais, né? Mas Paulo vai colocando as coisas assim no seu devido lugar. A primeira responsabilidade de socorrer o necessitado, em primeiro lugar, não é da igreja. Em primeiro lugar, a responsabilidade de socorrer o necessitado é da família biológica. Esses laços, eles precisam ser fortalecidos. É preciso que a família biológica ela seja menos, digamos assim, cruel nesse aspecto, né? E tenha sensibilidade, e entenda que a primeira responsabilidade de cuidar de uma mãe que ficou viúva não é do pastor da igreja, é dos filhos, porque eles existem por causa dela. Ela investiu anos de seu trabalho na vida deles. Como a pessoa olha para uma mãe ou para um pai que está necessitado e ele tem condições de ajudar,
e ele se furta dessa responsabilidade e joga isso nas costas da igreja, nas costas de um pastor. Meu irmão, isso é incoerência. Isso não é cristianismo, isso pode ser qualquer outra coisa, mas cristianismo não é. E Paulo é muito enfático. Primeira responsabilidade de uma mãe que fica viúva são dos filhos, né? São dos filhos. Agora, quando isso não é possível, então, segundo porto para ancorar este navio, aí sim recorremos à igreja, e a igreja deve ser sensível e usar de solidariedade e não deixar essas pessoas à mercê de uma situação que pode lhe custar a vida. Então, são preceitos que a gente não pode deixar de lado nem esquecer. É verdade, pastor. E já caminhando para o encerramento aqui do nosso comentário, de minha parte, pelo menos, eu acho interessante que o apóstolo Paulo ele vai fazer aí algumas considerações que creio que são muito pertinentes para pensarmos. Primeiro, ele diz que há um padrão para aquela mulher que realmente é considerada uma necessitada e ela tem um histórico de vida. Ela tem um comportamento, inclusive, ela vai colher o que ela plantou, porque antes ele diz que ela, no verso 10, ela exercitou hospitalidade, ela cuidou de alguém, dos santos, socorreu aflitos. Veja que ela agora vai só colher o que ela já plantou, né? Além do mais, essa viúva que vai ser mesmo cuidada pela igreja, ela também tem uma atividade, ou ela vai poder se sentir útil também, quando ela vai se dedicar ao ministério da oração, da intercessão, que ele diz aí no verso 5, que ela persevera em rogos, em oração, ou seja, ela recebe da igreja, mas ao contrário do que alguém pode pensar, e Paulo vai combater isso aí no verso 13, ela não deve ficar ociosa em casa, conversando abobrinha, fazendo qualquer coisa, mas ela deve entender que também ela pode servir através de um ministério, porque isso, na realidade, traz dignidade a ela, né? As pessoas, quando elas recebem, mas elas podem, através disso, ela também dedicar-se a algo em favor dos outros, isso traz dignidade. Eu não estou só recebendo. E aí é interessante porque, até se a gente pensar numa situação de hoje, uma viúva que é cadeirante, uma viúva que não pode pegar nenhum peso, mas ela pode se dedicar ao ministério da oração, ao ministério da intercessão. Eu conheci uma irmã que faleceu já com uma certa idade, mas ela já um tanto idosa e adoentada, pedia à filha que levasse ela de cadeira de roda e colocasse na calçada de casa, e ela ficava com um pacote de folhetos no colo, entregando os folhetos a quem passava, evangelizando ali na calçada. Eu digo, meu Deus, que exemplo! A gente, às vezes, com tanta saúde, não faz isso, mas é importante entender aí que realmente há um requisito. Quando nós plantamos, nós colhemos, e mesmo a pessoa que está sendo cuidada pela igreja, ela também pode se dedicar a servir, porque isso traz dignidade para a vida dela, não é? Perfeito, pastor Kleber. Eu também já, partindo aqui para as nossas considerações finais, é importante, a gente sempre pode ser útil no reino, não é? Sempre pode ser útil no reino. As viúvas com a idade bastante avançada já não podiam desenvolver, talvez, trabalhos que exigisse um esforço físico maior, mas isso não as impedia de exercer uma função extraordinária, que era a função da intercessão. Quem leu sobre o avivamento das Ilhas Hébridas percebe que aquele avivamento foi fruto do trabalho de intercessão de duas viúvas, de duas mulheres idosas, uma cega e a outra com a sua capacidade de mobilidade reduzida por causa da artrose. Mas aquelas mulheres entenderam que, ainda assim, uma cega e outra com artrose, com dificuldade de locomoção, poderia fazer grandes coisas no reino espiritual. E foi em resposta à intercessão daquelas mulheres que Deus avivou aquela ilha, trazendo sobre ela um grande avivamento. Então, um grande abraço, a paz do Senhor. Foi muito bom, pastor Kleber, estar aqui com o senhor. É sempre
um momento assim de aprendizado, de descontração, de compartilhamento de ideias, de pensamentos, e eu espero sinceramente que possamos ter contribuído com a aula dos nossos professores aí da turma dos jovens. Um grande abraço, a paz do Senhor e até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir. Amém. Um grande abraço. É sempre uma alegria estar juntamente com o senhor aqui. Eu creio que os nossos jovens vão poder também aqui tirar algumas orientações, né? Dizem que se dois homens vêm em sentido oposto e se encontram em cima da ponte e trocam um pão, cada um sai da ponte com um pão. Mas se eles se encontram em cima da ponte e trocam uma ideia, cada um sai da ponte com duas ideias, né? Ele mantém a que tinha e recebe uma nova. Eu espero ter deixado alguma ideia aqui também e os jovens possam aproveitar isso para a sua lição. Então, que Deus abençoe a todos, um grande abraço, pastor Abdengo, até a nossa próxima lição aqui também, e os nossos queridos professores de jovens, que Deus abençoe a todos, no nome de Jesus. A nossa próxima lição será qual, pastor Cláudio? A lição de número 11 será a participação aqui da equipe de Ceará Mirim, com a graça de Deus. Então, até a 11ª lição, um grande abraço e até lá. Muito bom estar com vocês, um abraço. Amém, um grande abraço.